E agora vamos falar um pouquinho sobre reflexões da pandemia nas crianças e nos jovens. Infelizmente, estão acontecendo mais episódios violentos na parte dos alunos com os professores. Pesquisadores da área de educação, inclusive, temem que a série de episódios violentos com estudantes esteja ligada aos efeitos da pandemia previstos por especialistas. Mas por que isso está acontecendo? É o que vamos conversar agora com Roberto Debski. E ele já está aqui, né, gente? Bom dia, Roberto. Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Uma alegria tê-lo conosco. Bom dia, agradeço pelo convite. Um prazer participar. Roberto, essa presença da violência dentro de sala de aula tem algo relacionado com a pandemia? Nós sabemos que nesses 2 anos, nesse contexto da pandemia, com o isolamento que aconteceu, né, nas famílias, as aulas online, os conflitos familiares, tudo isso agravou a situação emocional das pessoas, não somente dos jovens, dos adultos, dos idosos também. Então nós temos tido mais casos de ansiedade, depressão, estresse. Eu acredito que sim, que também tem a ver com essa questão da pandemia, com todas essas alterações, né, no convívio social, na rotina das pessoas. Isso afeta de uma maneira muitas vezes negativa, né, quando não há recursos ainda disponíveis de resiliência, de equilíbrio emocional, para que os jovens e as famílias consigam lidar com isso. Isso afeta todos os ambientes agora no retorno, né, às atividades presenciais. Como os pais devem proceder no tratamento das crianças e jovens que estão apresentando esses sinais de agressividade? Então, deve haver uma busca de compreender o que está causando esse conflito. Muitas vezes, o conflito existe na própria família. Então, situações de desavenças familiares, de problemas, muitas vezes econômicos ou de relacionamentos na família, fazem com que as crianças e os jovens se comportem dessa maneira mais agressiva, mais violenta. Então, isso sempre nos remete a uma função desse comportamento, né? Por que o jovem, para que o jovem age dessa maneira? Muitas vezes é porque ele não está sendo visto, compreendido, ou existe alguma situação conflituosa que leva a ele reagir dessa maneira, porque não há, até o momento, uma melhor maneira de lidar com isso, né? Os pais, a família ainda não percebeu ou não conseguiu buscar uma ajuda, uma psicoterapia, enfim, e muitas vezes onde que o jovem vai levar esse tipo de sentimento negativo para o ambiente que ele frequenta, com os colegas, com os professores, né? E ali o conflito pode aparecer. Roberto, nesse tempo todo que você já trabalha com isso, você percebe que o grau de agressividade de crianças, adolescentes, isso sempre existiu, mas piorou? Olha, sempre existiu, porque isso faz parte do ser humano, não é? Eu percebo que isso vem, sim, aumentando por uma série de fatores. A pandemia pode ser colocada como um deles, mas as questões familiares, né, nós não podemos esquecer que nós todos somos originários de um sistema familiar, né? E quando uma criança traz uma situação de conflito para a escola, a gente tem observado muito aumento, inclusive, déficit de atenção, hiperatividade, transtornos, né, psicológicos, emocionais nas crianças. Quando a gente consegue olhar para isso, a gente tem que entender, perceber, buscar compreender a origem, porque a criança olha para algum lugar, o jovem olha para algum lugar, não é? Então esse comportamento, ele é um reflexo, ele é uma consequência de alguma coisa. Nós precisamos buscar isso primeiramente na família. Como é que está essa família? Mas não no intuito de julgar, de criticar, mas sim de compreender, de procurar fazer uma ponte de ajuda. A escola não tem uma função, não deveria ter uma função de trazer uma educação emocional para a criança, mas isso faz parte também, né? Então a escola é uma ponte, muitas vezes, entre a criança, os pais, a família, e a escola pode ter condições de entender melhor de onde isso vem para buscar orientar esse jovem, essa criança e essa família para um caminho mais saudável, para um caminho de solução dos problemas. Roberto, um sinal de alerta para os pais
quais sintomas eles têm que ficar mais atentos de observar nos meninos em geral, não só nas crianças, nos adolescentes, para tentar cercar um possível comportamento mais agressivo? Então, como é que essa criança está em casa, né? Porque os pais observam, deveriam observar, mas muitas vezes o que acontece é isso, né? As pessoas, as famílias não estão observando uns aos outros, cada um fechado nos seus próprios problemas, nas suas dificuldades, nos conflitos, então muitas vezes se deixa de conseguir olhar para esse filho, mas é observar realmente, é estar aberto para escutar, é perguntar muito o que está acontecendo, você está bem, como é que estão as coisas na escola, como é que você se sente, observar se esse jovem, essa criança está tendo mudanças de comportamento, né, mudanças de atitude, como é que responde, se fica muito fechado, muito isolado, né? Então, a gente sabe que a criança e o jovem mostra através dos comportamentos, através de pequenos movimentos, né? Ele mostra algo de si. E os pais precisam estar atentos a isso, para poder identificar e, de repente, poder buscar algo mais, entender um pouco mais profundamente o que vem acontecendo com esse filho. Roberto, como lidar com a resistência, né? Às vezes a família detecta, os pais detectam e querem começar um tratamento com a criança ou com o jovem e ele fica resistente. Como lidar com essa resistência e tentar quebrar até ela, né? Para conseguir um tratamento bacana para os meninos? Então, a resistência faz parte, né, da juventude, então os jovens, os adolescentes, então eles são muito rebeldes, resistentes, não querem, muitas vezes, né, querem ter responsabilidade de criança e comportamento de adulto e decisões de adulto. Então, na verdade, cabe à família, que são os responsáveis, direcionar da maneira melhor, mais saudável possível esse jovem, mesmo que o jovem não aceite. Ele terá que aceitar, porque ele ainda é menor, a responsabilidade é da família e quem deve direcionar o que é importante, o que deve ser feito, é o conceito da família, são os pais, são os provedores, né? Então, eu sempre falo isso, muitas vezes os pais vêm falar, mas meu filho não aceita, ele quer fazer do jeito dele, mas eu pergunto, mas quem é que manda? Não é? Quem é que decide? Esse filho, ele se sustenta sozinho, ele é maior de idade? Né? Não, ele quer ter essa autonomia, mas ainda não tem. Então, na verdade, limites são importantes. Dar limites às crianças, aos jovens, é prepará-los para a vida. Porque se um jovem, uma criança cresce sem limites, quando ele for para a vida, quem dará os limites para ele vai ser a sociedade, vai ser a polícia, vai ser a justiça. E isso é uma maneira muito mais dolorosa de aprender, muitas vezes com sérias consequências, do que aprender isso dentro da família, que é um local onde tem amor, onde tem um cuidado. Quando você fala de impor limites, né? A gente vive numa sociedade de terceirização, a gente vê os pais terceirizando para a escola, a educação. A gente, com o advento das redes sociais e das conversas de aplicativos, de conversa de celular, você percebe isso, a dificuldade dos pais de impor o limite, porque muitas atividades extras, não só dos filhos como dos pais? Sim, existe essa dificuldade, né? Existe, muitas vezes os pais ficam temerosos, mas será que eu devo fazer, não devo? Será que meu filho vai me amar? Inclusive tem isso também, você fala, nossa, ele não vai gostar de mim. Fala, mas olha, o filho sempre vai amar os pais, e quanto mais os pais tiverem coar, melhor vai ser para esse filho. Então, muitas vezes, não é autoritarismo, mas autoridade. Os pais são autoridade, os cuidador de autoridade para essa criança, esse jovem. Não se trata de mandar por mandar, mas existe uma razão para tudo que os pais buscam fazer pelos filhos. Quando esses pais, óbvio, né, são razoavelmente saudáveis, eles vão ter escolhas, muitas vezes até vão errar, claro, todos nós podemos errar, mas na busca de fazer algo saudável, de dar algo positivo na educação desses filhos, não se pode terceirizar a educação para ninguém, nem para mídias sociais, nem para a escola, para nada. Quem é o responsável pela educação desses filhos são os pais, são os cuidadores, é a família. A escola participa junto. Então, né, boa relação família-escola, essa criança, esse jovem vai pressionado de uma maneira saudável para a vida. Roberto, existem crianças que são mais tímidas,
mais retraídas e muitas vezes por isso elas têm dificuldade nos relacionamentos sociais. Essa dificuldade, ela pode ser um agravante para essa criança adolescente se tornar agressiva? Se sim, como tratar isso? Bom, cada pessoa, desde pequeno, traz, né, características próprias, individuais. Existem crianças mais fechadas, mais tímidas, né, com falta de autoconfiança. Então, e aí, percebendo tudo isso, ajudando essa criança, esse jovem a aprender a se expressar, né, a se direcionar, muitas vezes buscando, inclusive, ajuda profissional, por vezes uma psicoterapia, algo que ajude esse jovem, essa criança a crescer. Faz parte, né, do processo de crescimento da maioria das crianças e jovens esse momento incapaz, não adequado, com essa necessidade que todos temos de pertencer a um grupo. Então, muitas vezes, os comportamentos inadequados vêm dessa busca de pertencimento, né? Nós precisamos entender isso e ajudar esses jovens a superar essa fase, né? A ter uma maior autoconfiança, aprender a se respeitar e a respeitar os outros. Então, isso faz parte da educação, né? Entender o que os filhos necessitam e dar a eles o que eles necessitam. Além da terapia, do acompanhamento psicológico, existem outras atividades que os pais podem lançar a mão para facilitar essa agressividade, para diminuir? Bom, estarem presentes, né? Buscarem entender o que esse jovem, o que esse filho traz, as razões por trás disso, entender, né, qual é a dinâmica. Muitas vezes, a própria melhora do ambiente familiar, né, essa inclusão, essa percepção do que acontece, estar ali presente para esse filho, mudar o padrão da família, dos encontros, das conversas, né, estar mais receptivo, além quando necessário, um tratamento psicoterápico ou a busca a um médico para uma orientação, né, profissionais da escola, da pedagogia, que possam ajudar, né? Às vezes a família não consegue tudo ou não tem recursos ainda adequados, então se munir da ajuda de outras pessoas, de outros profissionais, para que juntos possam dar o melhor direcionamento para esse jovem. Maravilhoso, Roberto. De tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você gostaria de falar ou de acrescentar? Suas considerações finais? Uma época bastante difícil, bastante desafiante, né? Tudo que a gente vem passando nesses últimos 2 anos. Eu digo assim, todo mundo sofreu com a pandemia, né? Todos os adultos, os idosos que ficaram muito isolados, mas eu ousaria dizer que o jovem, a criança, sofreu mais, porque no período da infância e da juventude, que nós criamos uma rede, né? Uma rede social, uma rede de amizades, isso foi muito prejudicado por cerca de 2 anos nas crianças e nos jovens, né? Uma fase em que a necessidade de contato social, de troca é tão importante. Nós lembramos que esses jovens, essas crianças ficaram praticamente fechados por 2 anos em casa, acessando outras pessoas, acessando conteúdo pedagógico, tudo através de uma telinha, quando isso foi possível, né? Porque a gente sabe que tem muitas famílias, isso conseguiram adequadamente, ficaram fechadas em casa, junto nos conflitos da família que aconteceram, problemas emocionais, problemas de relacionamento que foram potencializados. Então, entender que esse momento, que é um momento de reabertura, inclusive do jovem para o mundo, né, é um momento difícil. Depois de 2, com todas as incertezas e inseguranças, essa criança e esse jovem volta para o convívio social. Então, a família precisa estar presente, precisa estar atuante junto para ajudar esse jovem a se readequar, a se readaptar, perceber alterações que podem estar acontecendo e estarem disponíveis e buscarem ajuda quando necessário. É um momento de readaptação para todos nós, né? E nós precisamos fazê-lo da melhor maneira possível. Roberto, chegou uma pergunta aqui no chat para a gente encerrar. As escolas, elas têm esse psicólogo para fazer o acompanhamento de perceber a agressividade das crianças ou não? Depende muito da escola, né? Tem escolas que têm esse profissional, né, atuando junto, estando ali para perceber, para entender, para receber um jovem que está com algum problema, e tem escolas que não têm, né, não tem esse recurso, né? Cada escola tem o seu próprio corpo de profissionais, mas cabe à escola, à direção, aos próprios professores que estão ali no dia a dia com a criança, perceber se existe alguma alteração e encaminhar. Se não houver
sentir-se, perceber-se a necessidade e não houver esse profissional, que oriente a família a procurar. Quando há esse profissional na escola, né, que o ideal seria que houvesse em todas as escolas um profissional da área da psicologia, né, quando houver, que se encaminhe, se direcione esse jovem para ser ajudado. Maravilhoso. Sensacional. Roberto, muito obrigada pela sua presença aqui. Gente, eu conversei com o Roberto Debski. Está aqui a rede social, @Roberto Debski. Muito obrigada. Deus abençoe muito o seu trabalho, viu, Roberto? Agradeço, fico à disposição.